Irmão Davi, feliz sábado. Graça e paz, é um prazer estar com vocês aí para estudar a palavra de Deus nessa noite, nesse começo de sábado. Vamos orar para que Deus nos dirija, nos abençoe, abençoe os nossos internautas que estão conectados conosco, que esse estudo seja uma bênção para cada um de nós. Irmão Davi, é impressionante como o caráter e a didática, o ensinamento paulino, ele consegue abranger todas as áreas da vida. Dificilmente, ou podemos dizer que seria impossível ter tanta abrangência como Paulo teve se ele não tivesse sido guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não houvesse capacitado Paulo a ser tão assertivo, embora eclético, tão profundo, embora também simples de ser entendido em alguns pontos. Paulo era um teólogo, ele era um pastor, ele era um irmão, ele era um amigo que tinha a facilidade de transmitir o evangelho, a pureza do evangelho. Doutrinas como justificação pela fé talvez não teriam sido sistematizadas da forma que foram se não fosse o Espírito Santo na vida de Paulo. O irmão concorda? Sem dúvida. Paulo, eu sempre me admiro que ele teve uma comunhão muito íntima com Deus, né? Várias vezes ele fala, olha, o que eu estou ensinando para vocês, eu não aprendi de homens, eu aprendi do próprio Cristo, né? Então, a gente admira o que ele fala, que não é qualquer ser humano que entende naturalmente isso, né? Sem dúvida, ele era guiado pelo Espírito de Deus. Ele fala com muita convicção nesse capítulo 2, né? Eles somos aprovados por Deus e o nosso trabalho não foi em vão, pregamos a palavra, o evangelho. Ele é muito direto e fala como alguém que tem convicção do que está falando, né? E me parece, irmão Davi, que nesse capítulo o que nós vamos aprofundar é os atributos de um líder espiritual. Ele vai dar aqui as credenciais, as características para que possamos identificar esse líder espiritual, porque além de entender a matéria da justificação pela fé, ele também sabia como transmiti-lo, não é mesmo? Ele era bem didático, né? Bem prático. E ele sempre aplicava a teologia à vida prática, né? Não era apenas no gabinete, né, irmão Davi? Não. Bem, olha, a irmã Ritinha está completando nesse sábado, 14 de maio, 67 anos de vida, saúde e muita alegria. Vamos aqui, já estamos, né? Vários irmãos estão parabenizando a irmã Ritinha, mas eu gostaria aqui de registrar no chat, viu, irmã Ritinha? Feliz aniversário, que Deus continue abençoando sua vida, irmã Ritinha. Que a irmã possa continuar sendo essa irmã sempre alegre, feliz, com essa alegria contagiante a todos nós. Feliz aniversário amanhã, que Deus continue coroando a sua vida de êxito, de comunhão, de paz e de tudo aquilo que nós necessitamos, né, Maritinha, para viver nesse mundo com uma alegria verdadeira, genuína e sincera. Feliz aniversário, Maritinha. Bom, os irmãos já estão desejando aqui também, Maritinha, feliz aniversário. Bem, irmão Davi, vamos... se eu fosse pedir a você, irmão Davi, para que escolhesse um texto desse segundo capítulo dessa primeira carta aos Tessalonicenses, qual verso você escolheria como verso áureo ou como centro desse capítulo 2? É o verso 13. 13. Então, olha, nós vamos ler o verso 13, eu peço a sua atenção, e o pastor Davi Paz Silva vai orar nesse momento. E realmente é um verso de extrema importância. Acompanhe comigo. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não com simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós os que credes. Impressionante versículo, impressionante ensino paulino. Vamos nesse instante orar com o pastor Davi Paz Silva para que a nossa mente possa ser aberta pelo intérprete das Escrituras. O melhor intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. Ele está aqui presente nesse canal para nos fazer entendidos nesse assunto, nesse tema dessa segunda carta desse estudo expositivo. Vamos orar com o pastor Davi. Oremos.
Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, estamos diante de Ti mais uma vez, muito gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, pela Tua graça. E também, Senhor Deus, nesse momento pedimos que Tu nos batizes com Teu Espírito. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, de todos nós que estamos conectados, que possamos entender a palavra, como disse o apóstolo Paulo, que não é palavra de homens, mas palavra de Deus. Então, só o Espírito de Deus é capaz de nos fazer entender essas palavras. Rogamos por todos os nossos queridos, pela irmã Ritinha no seu aniversário, pelos irmãos que estão enfermos, que estão passando por dificuldades, queira confortá-los com a Tua presença, com a Tua graça. E especialmente, Senhor Deus, ajuda-nos a estar em comunhão contigo nesse santo dia de maneira especial e que a nossa vida possa estar em conexão contigo e que essas palavras que vamos estudar possam ter um efeito prático em nossa vida diária, como Paulo disse que teve efeito na vida dos Tessalonicenses. Ajuda cada um de nós, Senhor Deus, a sermos instrumentos úteis nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Davi, é muito gratificante pensar que a mesma palavra que ensinou os Tessalonicenses é a mesma palavra que nos ensina hoje. Exatamente. Esse é um dos maiores motivos que eu gosto do sermão expositivo, né? Estamos apenas repetindo as palavras do grande apóstolo Paulo, que foi inspirado por Deus. Muito bem. E Maritinha, receba o carimbo aqui de vários irmãos, vários internautas, desejando a você um feliz aniversário. Bem, eu vou passar a palavra ao pastor Davi, e aqui, nos bastidores, já somos 25 pontos de acesso, continue compartilhando, vamos convidar mais pessoas para que tenham acesso a esse estudo em que vamos aprender muito sobre os atributos de um líder espiritual. Com o pastor Davi Paz Silva, a palavra. Graça e paz, irmão Davi. Graça e paz. Bem, queridos irmãos, nesse capítulo 2, a gente percebe assim um colóquio, né? Uma relação coloquial, diálogo, de coração aberto do apóstolo Paulo em relação aos Tessalonicenses. É um tipo de conversa espiritual, né? Ele aqui não está assim pregando um sermão, ele está falando de coração a coração com os Tessalonicenses. Ele conta a sua experiência, como que eles sofreram em Filipos, escapando de Filipe para Tessalônica, e ele agradece a Deus que o trabalho que ele fez, apesar de estar pouco tempo em Tessalônica, o trabalho não ficou sem efeito, várias pessoas se converteram de coração, e ele mostra como que a palavra teve efeito na pessoa dos Tessalonicenses, né? E ele diz, olha, não era palavra de homem, isso aqui não é raciocínio humano, isso aqui é palavra de Deus mesmo, né? Eu acho muito bonita essa expressão de Paulo. E aqui no capítulo 1, no versículo 1, ele já diz, olha, vocês sabem, pessoalmente, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Então, Paulo estava muito contente porque é gratificante para um pregador, quando ele faz uma campanha evangelística, quando ele prega o evangelho, ele vê o resultado prático. O próprio Jesus diz a inspiração que ele, embora ele pregasse para multidões, ele acompanhava a reação de cada pessoa. E ele ficava feliz quando via que a palavra encontrou eco no coração das pessoas. Assim também nós, irmãos, quando nós oramos pelo batismo do Espírito Santo, nós pregamos a palavra e percebemos que alguém foi beneficiado diretamente pela nossa pregação. Embora não seja motivo de exaltação própria, é um motivo de agradecimento a Deus por ele ter usado instrumentos tão indignos como nós, mediante o seu Espírito. Então ele diz aqui, nós fomos maltratados, ultrajados em Filipos, né? Como é do vosso conhecimento, mas tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, aqui Paulo deixa claro que a perseguição, os apedrejamentos, os açoites que ele recebeu, não tiravam a sua motivação. Então, Jesus havia prevenido que, como aceitaram a minha palavra, aceitaram a vós. Como rejeitaram também, rejeitaram a vós. Como me perseguiram a mim, perseguiram a vós. Então, quando os apóstolos eram perseguidos, eles pensavam assim, puxa vida, que privilégio, né? Eu estou sendo perseguido por amor de Cristo. Eu estou passando pelo mesmo que Cristo passou. Então, em vez de ser um motivo de desânimo, de desestímulo, para eles era um motivo de estímulo.
ele deixou claro, todos que querem viver piamente em Cristo sofrerão perseguições. Então, quando nós somos perseguidos, é uma evidência de que nós estamos no caminho certo. É claro que não temos que ter cuidado para não provocar perseguição. Mas quando a perseguição vem por motivo da pregação da palavra de Deus, dirigida pelo Espírito Santo, é prova que nós estamos no caminho certo, né? E o verso 3, ele diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem de se basear em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, Paulo, mais uma vez, ele diz assim: olha, gente, eu estou pregando aqui, não é para agradar a homens, estou cumprindo uma missão para agradar a Deus. E ele diz com toda a convicção: nós somos aprovados por Deus. Só o fato de nós estarmos pregando o Evangelho é um privilégio que Deus nos concede. É uma prova de que Ele nos recebeu, que Ele nos aprova e que Ele nos usa com seu Espírito para transmitirmos a palavra. Ele agora, no versículo 5, ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos enganosos, gananciosos. Deus disso é testemunha. Então, Paulo não usava de certos artifícios da oratória moderna, né, para exaltar as pessoas, elogiar as pessoas. Embora ele dirigisse palavras de estímulo, de apoio, de incentivo, ele não fazia, assim, bajulação, nem elogios baratos para as pessoas, não? E ele diz assim, verso 6, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, Paulo tinha em vista a glória de Deus. A glória de Deus é a salvação de almas. Então, ele manifesta aqui uma certeza de que ele era aprovado por Deus. Então, quanto mais ele era perseguido, apedrejado, açoitado, expulso das cidades, ele tinha evidência, ele tinha consciência de que o seu trabalho provocava a ira de Satanás. Alguém diz assim: olha, se você consegue o apoio de todo mundo, alguma coisa está errada. E se você consegue a reprovação de todos também está errado. Quer dizer, sempre a palavra de Deus produz efeitos diferentes no coração das pessoas. Algumas pessoas que recebem, elas mostram fruto na vida. E as que rejeitam também mostram frutos diferentes. Então, eu sempre me lembro de uma frase que alguém diz assim: olha, se você se encontrar comigo e se esquecer de mim, você não perde nada. Mas se você encontrar a Jesus e esquecer dele, você perdeu tudo. Então, Paulo tinha essa convicção que ele estava fazendo uma obra para Deus. E agora ele entra no outro campo. Ele diz assim: olha, nós até que temos o direito de exigir de vocês a contribuição, o dízimo, as ofertas para a nossa manutenção. Mas ele diz assim: mas eu nem isso exigi. Eu trabalhei dia e noite para não ser pesado a ninguém. É de admirar, né, que o grande apóstolo Paulo, aquele homem que foi usado por Deus para uma grande obra no Evangelho, ele separava tempo para exercer sua profissão de fabricante de tendas, para a manutenção dele e dos seus companheiros. Então, a gente vê que ele era um homem prático, era um homem humilde, ele não se envergonhava do trabalho honesto, né? E ele unia o trabalho profissional, físico, né, de fabricar tendas, com a pregação do Evangelho. Ele fazia enormes sacrifícios para que não desse motivo a ninguém de que os estivesse explorando. Então, ele diz assim, no verso 7, né? Embora pudéssemos, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então, outra coisa importante aqui é que Paulo ele tratava as pessoas com quem ele trabalhava como filhos na fé, como pessoas a quem ele amava. Ele não trabalhava com interesses escusos, né? Por exemplo, lamentavelmente, hoje, a abertura de igrejas virou um negócio. As pessoas usam de todas as técnicas possíveis para tirar o dinheiro do povo, né? E Paulo ele fazia o contrário, ele queria provar que o trabalho dele não era para visar lucro pessoal. O interesse dele era de salvar almas, né? E ele tratava as almas não como alguém que ele queria explorar, mas como filhos na fé, né? E o verso 8 ele diz assim: querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer não somente o Evangelho, mas igualmente a própria vida,
por isso que vos tornaste muito amado de nós. Então, Paulo ele manifestou o mesmo Espírito de Cristo, né? Cristo disse, ele, o Filho do Homem, veio para servir, e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. E diz Paulo, eu também estou disposto a entregar a minha vida. Então, o seu amor pelos seus discípulos, pelas pessoas a quem ele alcançava, era muito grande, porque ele estava disposto até morrer por eles. Embora exista uma diferença entre o sacrifício de Cristo, né, que de fato nos comprou, mas Paulo estava fazendo um sacrifício para pregar o evangelho, e ele não se importava com os sofrimentos, né? E agora no versículo 9, porque vos recordais, irmão, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Então, embora a palavra de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia, deixam claro que o obreiro é digno do seu salário, Paulo ele fazia questão de demonstrar na sua atitude que a preocupação dele não era receber o dinheiro do povo, era transmitir o evangelho. É claro que a pessoa que recebe o evangelho, ela abre o coração, abre o bolso, ela se torna liberal para ajudar a causa de Deus. Mas Paulo, para ganhar as almas, ele sacrificava o seu tempo, o seu sono, fazendo trabalho manual, fabricando tendas para manter a si mesmo seus irmãos. E ele diz que esse trabalho produziu muito fruto, né? Aqui no verso 10, ele diz assim, vós, Deus, sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então, Paulo tinha convicção, eu acho muito bonito isso, né? Ele tinha convicção de que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele não tinha motivos de remorsos por ter falhado, não. Ele fazia, olha, nós vivemos, ele diz assim, Deus é testemunha, do modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E ele aqui no versículo 11, ele diz assim, sabeis ainda de que maneira, como pai e seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, para viver de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Então, Paulo ele tinha aquele relacionamento de pai para filho com os seus conversos, né? Ele diz assim, como o pai trata os seus filhos. Então, ele aqui exortamos, consolamos, admoestamos, para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Agora, a partir do versículo 13, ele diz, outra razão ainda temos para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de vós que nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Paulo se alegrava muito porque os tessalonicenses receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. Eles sabiam que Paulo era um instrumento de Deus, mas o que ele pregava para eles era a palavra de Deus mesmo. E essa palavra produziu efeito no coração dos tessalonicenses. Ele diz assim, verso 14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitador das igrejas de Deus, existentes na Judéia e em Cristo Jesus, que também padeceste da parte dos vossos patrícios. Meus irmãos, quais são as reações das pessoas quando alguém vive o evangelho? Então, há dois tipos de reação. Há pessoas que manifestam alegria e recebem a palavra, e, por outro lado, aqueles que rejeitam, eles se opõem. Eles são usados pelo inimigo para obstar, para criar problemas. E Paulo diz assim, como nós sofremos, eu sei que também vocês sofreram por testemunhar do evangelho perante os patrícios de vocês. Então, para Paulo, esse era um fruto da sua pregação. A pregação de Paulo, ela não transmitia uma vida confortável, uma vida tranquila, mas eles também sofriam pelo evangelho. E diz a inspiração que quando a igreja de Deus ela estiver de fato vivendo a primitiva piedade, vai haver perseguições. Então diz a inspiração que o fato de nós vivemos tranquilo nesse mundo
é prova que ainda não estamos provocando a ira do inimigo. Ele ainda está contente com muitos de nós. E aqui ele diz assim, verso 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus, aqui está falando dos inimigos, né? Os que rejeitaram a verdade, mataram o Senhor Jesus, perseguiram os apóstolos, encarceraram, eles iam... É interessante que a gente vê que os inimigos da verdade, eles acompanhavam Paulo de cidade em cidade para incitar a multidão contra eles, para obstar a pregação do evangelho. Eles eram, de fato, usados pelo inimigo. E aqui diz assim, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Então, queridos irmãos, aqui tem uma lição. Às vezes nos enganamos com a ideia de que aceitar o evangelho, nossa vida vai ser tranquila, agradável, confortável. E quando percebemos que, às vezes, parentes próximos, pais, irmãos, quando aceitamos a verdade, se tornam inimigos figadais dos pregadores, né? Então, para que nós não nos decepcionemos, Jesus passou por isso, os apóstolos passaram por isso, os mártires passaram por isso. Quer dizer, quanto mais intimamente vivemos com Cristo, quanto mais refletimos o seu caráter, mais irado se torna Satanás. Então, não fiquemos assim chocados, admirados, porque a nossa palavra não produz efeito, né? Não produz efeito positivo em algumas pessoas. É claro que para muitos ela é cheiro de vida para a vida, mas a mesma palavra rejeitada, ela se torna cheiro de morte para a morte. Isso provoca as perseguições, as reações, os preconceitos, as zombarias, etc., né? Então, vamos lembrar que nós estamos viajando num caminho estreito que foi inaugurado pelo próprio Jesus. Jesus teve os seus pés feridos, João Batista perdeu a cabeça, Paulo foi degolado pelos romanos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, é verdade que nós esperamos uma recompensa eterna, né? Mas até que cheguemos lá, temos um caminho a trilhar. Esse caminho é um caminho de estreito, de perseguições, de reações adversas, né? E agora ele diz assim, verso 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Bem, essas pessoas que perseguem o povo de Deus, embora pareça que eles estejam numa posição confortável, eles estão lutando contra Deus. E Paulo diz assim, eles estão enchendo a medida de seus pecados. E Deus vai manifestar a sua ira. É claro que nós não nos alegramos com isso, né? O próprio Deus quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, embora a reação da maioria seja contrária, né? E agora, a partir do verso 17, ele diz, nós, irmãos, orfanados, quer dizer isso, orfanados, quer dizer, nós ficamos órfãos, ficamos sem sentir a presença de vocês, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, como tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir-vos vê-los pessoalmente. Então, Paulo, mais uma vez, ele mostra que ele tinha muita afeição, muito amor pelos irmãos, e tinha desejo de vê-los pessoalmente. Por isso que quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa, em que exultamos? Na presença de nosso Senhor, na sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, Paulo ele demonstra aqui que a grande alegria que ele tinha é de ver aquelas almas ganhas pela graça de Cristo, por intermédio do seu trabalho. E sempre me lembro de que no céu nós vamos ter duas grandes alegrias, né? A maior alegria de ir ao céu é ver a Jesus pessoalmente, estar com ele eternamente. A segunda grande alegria será encontrarmos no céu pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, por nosso intermédio. Nós somos usados por Deus para alcançar essas pessoas. Então, nesse capítulo 2, Paulo ele descreve a sua alegria, seu contentamento, a sua felicidade,
apesar das perseguições, apesar dos apedrejamentos, apesar dos açoites que ele sofreu em Filipos e outros lugares. Mas ele estava contente por ver que o seu sacrifício não foi em vão, que havia pessoas salvas eternamente por intermédio do seu trabalho. Então, queridos irmãos, nós temos também uma missão. Nós temos o trabalho de ganhar os nossos familiares, em primeiro lugar, trabalhar pelos nossos vizinhos, e às vezes, muitas vezes, né, inconscientemente, as pessoas são alcançadas pelo nosso comportamento, pelo nosso viver cristão, nós nem percebemos o alcance. Por isso que quando Jesus voltar, ali no capítulo 25 de Mateus, e ele fala, olha, vocês fizeram isso, fizeram aquilo, vocês deram comida, deram roupa ao faminto, alimentaram o pobre. Qual vai ser a pergunta do salvo? Senhor, quando fizemos isto? Ele assim, quando vocês fizeram um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, queridos irmãos, nós ainda estamos nesse mundo mau, nesse mundo vale de lágrimas, ainda temos decepções, às vezes as pessoas que nós amamos, trabalhamos por elas não retribuem como nós esperávamos, né? Mas vamos lembrar que Jesus passou pelo mesmo caminho, foi ele quem abriu o caminho, os apóstolos, que eram homens declaradamente de Deus, batizados com o Espírito Santo, também sofreram. E se nós estudarmos a vida dos apóstolos, praticamente quase todos morreram como mártires. Então, não temamos, irmão, não temamos as consequências da nossa pregação. O resultado está na mão de Deus, mas nós temos o dever de anunciar o Evangelho, seja por palavra, seja por vida, seja por ação. Deus abençoe a cada um de nós, para que sejamos inspirados por essas palavras do grande apóstolo Paulo, que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, e sem dúvida ele terá muitas estrelas na sua coroa. Ele ganhou muitas almas para Cristo. Que essa seja a nossa experiência enquanto vivemos nesse mundo. Amém. Amém, irmão Davi. Muito obrigado pela mensagem, pela exposição de cada um desses versículos tão importantes aqui no capítulo 2. O irmão percorreu 20 versículos. Agora, irmão Davi, reforçando tudo aquilo que você acabou de explanar e de apresentar a todos nós, é interessante fazermos aqui um breve resumo do líder e suas características, né? O irmão comentou que um líder espiritual não busca lucro, mas ele busca trabalho. É interessante isso, né? Exato. Ele não busca aplauso dos homens, ele busca aprovação de Deus. São atributos, talvez, quase inexistentes nas lideranças. Como o irmão bem disse, né? Se tornou um negócio hoje a abertura e instituição de igrejas. O que havia em Paulo para que ele se desprendesse tanto das coisas ligadas a esse mundo, ele estava mais preso ao cristianismo do que à instituição. Aliás, a instituição, ela praticamente era inexistente, né? Não havia uma organização, havia um concílio, mas não era algo institucionalizado, não é mesmo, irmão Davi? É interessante que Paulo, ele já tinha feito a experiência anterior de Cristo. Ele era um homem bem de vida financeiramente, ele era um homem de alta posição, ele era um orador, estudou aos pés de Gamaliel, quer dizer, ele experimentou tudo que esse mundo oferece de vantagem. Ele era um mestre, né? Foi educado aos pés de Gamaliel, que era um mestre famoso da sua época. Então, ele teve riqueza, ele se orgulhava da sua nacionalidade de judeu, tribo de Benjamim. Era um homem que seguia estritamente a letra da lei. Mas, como ele diz, eu rejeitei tudo por amor de Cristo. Ele chegou à conclusão que nada daquilo satisfazia a alma. Ele chegou a dizer, olha, eu aprendi a viver, a me contentar com o que tenho. Se alguém me convida para uma casa rica, com fartura, eu vou. Mas se não tem nada para comer, eu me contento também em passar necessidade. Quer dizer, ele tinha o Espírito de Cristo, né? Então, ele, como líder, ele não buscava vantagem pessoal, ele tratava os seus liderados como filhos, não como empregados, não como servos. Ele amava os seus discípulos, né? Ele estava disposto a dar a vida por ele, como ele falou. Então, o líder cristão, ele não é um mero empresário, né? Ele não era um mero empresário. Que às vezes as igrejas estão se tornando empresas, né?
Eu me lembro que o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele falou uma vez, falei, olha, os negócios que dão mais lucro hoje, um dos negócios mais lucro é abrir igreja. Parecia um elogio, mas era uma crítica velada, né? Uma crítica terrível, né? Então, as igrejas, lamentavelmente, nós não queremos aqui acusar ninguém, mas boa parte das igrejas populares, elas vivem como se fosse uma empresa, né? Há igrejas cujos pregadores recebem comissão das ofertas que entram. Então, o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu tinha direito de receber a manutenção de vocês, mas eu não quis receber isso. Eu preferi trabalhar com as minhas mãos, dia e noite, para não ser pesado a ninguém. E isso exerceu uma influência poderosa. O pessoal percebeu. Paulo era um homem abnegado, né? Era um homem que andava nas pisadas de Cristo. Então, ele era realmente um líder espiritual. Até o Espírito Profecia diz que depois de Cristo, Paulo foi o maior educador que o mundo já conheceu. Isso não é coisa pouca, né? Não. Esse era o líder que era Paulo, né? Irmão Davi, com a influência que ele tinha, com as qualidades superlativas do seu ministério, ele era um ganhador de almas, ele era um pregador de extrema capacidade, de uma oratória que convencia as pessoas, a sua retórica eram invejadas, né? Pedro disse, olha, o irmão Paulo escreve coisas difíceis que todos nós temos dificuldade, alguns de nós temos dificuldade em entender. É interessante como tudo isso não fez com que ele voltasse os holofotes para si. Ele não tinha mania de grandeza, ele não se achava o maior dos apóstolos, pelo contrário, ele sempre se dizia, olha, eu sou o menor, eu não sou digno, porque eu persegui a igreja. É impressionante, o irmão acabou de dizer que abaixo de Cristo ele foi o maior educador que o mundo já conheceu. Essas qualidades paulinas, elas não foram suficientes para que ele se esquecesse de sua pequenez, de sua pecaminosidade, de sua fragilidade e de sua necessidade de Cristo, não é mesmo, irmão Davi? Exatamente, a vida de Paulo estava escondida em Cristo. O seu alvo não era chamar a atenção para si, era chamar a atenção para Cristo, né? Então, a vida de Paulo era uma vida de nobreza, né? E agora eu gostaria de destacar um detalhe, irmãos, que às vezes, de vez em quando, que às vezes eu ficava pensando assim, por que Paulo está sempre repetindo, olha, eu não sou digno, eu persegui a igreja de Deus, eu arrastei os cristãos. E por que aí o que acontece conosco? O nosso passado, embora Deus perdoe, ele deixa marcas, deixa cicatrizes. E eu falo isso para que os irmãos não se desanimem, né? E quantas vezes eu também me lembro que quantos erros eu cometi no passado, né? E Deus permite isso daí para que nós não nos orgulhemos. Eu me lembro uma vez, eu sempre lia, antigamente, na década de 70, 80, quase todo caminhão tinha uma frase lá, né? Uma frase, ele dizia assim, olha, antes de você me acusar, lembre do seu passado. Então, o apóstolo Paulo, ele falava, olha, gente, Jesus Cristo veio salvar pecadores, quase eu sou o maior, eu sou o principal dos pecadores. Eu pensava, por que Paulo fala isso? Ele era um grande homem. É que quanto mais perto de Cristo, mais nós vemos a nossa pecaminosidade, embora não nos desanimemos, porque a graça de Cristo nos sustém. Então, Paulo tinha essa realidade, né? Eu não contei quantas vezes ele falou isso, né? Eu disse, olha, irmão, eu prego o evangelho, mas eu não sou digno. É pela graça, pela misericórdia de Deus, porque eu persegui a igreja, eu arrastei os cristãos para a morte, eu fui testemunha do apedrejamento de Estevão. Então, eu repito, Deus permite que essas cicatrizes do passado fiquem como uma defesa para não cair novamente. E era o que Paulo fazia, né? Ele sempre lembrava que ele não era digno. E ele falava assim, não eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Sempre reconhecia isso, né? Embora, humanamente falando, que ele fala lá em Colossenses, né? Ele fala assim, olha, eu sou judeu legítimo, né? Da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, quer dizer, uma pessoa separada para fazer só as coisas boas, no tempo certo, no lugar certo e tal. Ele disse, mas eu, conhecendo a Cristo, eu considerei todas essas coisas como esterco. E considero como um esterco para exaltar a Cristo. Ele dizia, agora eu quero comparecer ao juízo, não baseado na minha justiça, mas na justiça que provém de Cristo.
Então, Paulo ele estava totalmente absorvido pela graça de Cristo, né? Escondido em Cristo. Por isso que o seu eu não aparecia, né? Irmão Davi, olha, é interessante, você comentando, fazendo esse comentário, eu me lembrei de uma frase de John Stott, onde ele diz que é impossível andar ao lado de Jesus e não se sentir um pecador. Ele também diz que Jesus funciona como uma lente de aumento, né? Quanto mais próximos de Cristo estivermos, mais pecadores nós vamos nos sentir, mais vamos ver a nossa pecaminosidade diante da sua santidade. Agora, irmão Davi, fale um pouquinho sobre esse equilíbrio paulino. Ao mesmo tempo que ele tinha que defender o seu apostolado, que ele defendia a sua autoridade, que ele defendia, advogava o seu chamado, o seu ensino, o seu ministério, ao mesmo tempo também ele se depreciava. É interessante como esse equilíbrio, né, ele acontecia de forma perfeita na vida do apóstolo Paulo. Então, eu sempre ouvi alguns irmãos falar assim, nós precisamos ser equilibrados, precisamos ter equilíbrio. Mas nós não temos equilíbrio. O equilíbrio só é possível com o nosso relacionamento com Cristo. Essa era a fonte do equilíbrio de Paulo, né? Ele falava inspirado por Deus. Quer dizer, humanamente falando, equilibrar justiça e misericórdia, severidade com humildade, o homem não consegue fazer isso por si mesmo. É só pela graça de Cristo. Então, o equilíbrio de Paulo era resultado do seu relacionamento com Cristo. Embora ele cometeu erros também. A gente percebe que ele cometeu erros, né? Quando, por exemplo, o profeta advertiu que ele não fosse a Jerusalém, que ele ia ser morto, perseguido e tal, ele falou assim, não, eu vou de qualquer maneira. Ele mostrou-se um pouco assim, determinado, né? Ele também cometeu erros. Até eu me lembro de uma experiência interessante que Lutero era um homem muito capaz, né? E Melano falou assim, olha, eu fico contente quando eu vejo algum erro em Lutero, eu vejo que ele é humano. E vemos que Paulo também cometeu erros, né? Que Paulo era humano, né? Por exemplo, quando ele rejeitou levar Marcos consigo, né? Porque Marcos havia cometido aquele erro, né? De abandonar o grupo, e Barnabé resolveu levá-lo. Paulo, ele não quis saber de Marcos mais. Mas finalmente ele falou assim, me traz Marcos de novo, porque ele me é útil ao ministério. É útil. Se arrependeu. Então, irmão, nós percebemos erros nele. Quer dizer que a única pessoa em quem nós não percebemos nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma falha é Jesus Cristo. E Paulo estava consciente disso, né? Então, a sua vida era uma vida consagrada a Deus, mas ele era humano. Como disse Melano de Lutero, né? Falei, olha, eu fico contente quando vejo que Lutero tem algum defeito, que ele não é divino, ele é humano. E nós temos comentado aqui, né, pastor Davi, nesses estudos expositivos das cartas paulinas, falando que a conversão de Paulo talvez tenha sido uma das mais impressionantes da história de toda a humanidade. É uma conversão sem precedentes na história do cristianismo. Justamente no que Paulo era e naquilo que ele se tornou. Então, dificilmente, por obra da filosofia, da intelectualidade, né, era uma impossibilidade sair de onde Paulo estava para ir aonde Paulo chegou. Então, a única explicação é essa que o pastor Davi acabou de dar, né, irmão Davi? Unicamente a presença do Espírito Santo na vida. Como que um inimigo se torna o maior promotor do evangelho? Como que um perseguidor passa a ser perseguido? Como aquele que odiava Jesus passa a ser o que mais o ama, aquele que mais divulgou o seu nome, que mais trabalhou na face da terra, não é mesmo? Interessante, domingo passado eu fiz um estudo lá na Vila Matilde sobre os milagres de Cristo, né? Os milagres de Cristo. E eu trouxe o caso seguinte, muita gente pergunta assim, na sua igreja tem milagre? Nós somos tendentes a dizer, não, nossa igreja não tem milagre. Tem não. Mas a irmã White fala que o próprio Satanás, ele fica admirado de ver vidas transformadas. Uhum. Ele não sabe explicar esse mistério. Uhum. Ele não sabe explicar. Então, pensar no que Paulo era, como você disse, né? no que ele era, no que se tornou, ele era membro do Sinédrio. Não era fácil. Nós encontramos 2 membros do Sinédrio que se converteram, né? Foi o Nicodemos e Paulo, né? E José de Arimateia, 3, né? Então, era um milagre. Quer dizer, qualquer conversão é um milagre, né? Mas no caso de Paulo,
o que ele era, professor de filosofia, orador, membro do Fariseu. Fariseu, segundo a lei, a vida de obediência estrita à letra da lei, né? Então, mas daquilo para lá, quer dizer, a conversão é um dos maiores milagres que ocorrem, né? Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Irmão Davi, ele não desejava o dinheiro das pessoas, ele desejava a salvação das pessoas. A preocupação dele era a salvação. Ele não queria o dinheiro das pessoas, ele queria a vida eterna para essas pessoas. Ele não queria receber, ele queria presentear essas pessoas com o presente que ele havia recebido de Deus, que foi a graça de Cristo. A irmã White fala que a mentalidade de Satanás é só receber, receber, receber. A mentalidade divina é dar, é doar, é doar, é doar. E Paulo refletia isso no seu caráter, né? A irmã Maria Ramos escreveu aqui, ó, trocou tudo para servir o mestre. E depois também perdeu tudo de forma brutal. O irmão Otamirando Batista, ele está dizendo aqui, esse estudo está sendo uma bênção para mim. Eu quero agradecer aqui a presença da prima Wilma. Seja bem-vinda, minha prima. Quero agradecer aqui a Maritinha também. Eu creio em milagres, porque eu sou um milagre. Todos nós somos um milagre, não é mesmo, Maritinha? Irmão Davi, já percorremos 2 capítulos dos 5 capítulos dessa maravilhosa carta. O que podemos aguardar para o nosso próximo encontro? Aqui nós temos Timóteo sendo enviado em uma missão evangelística, uma missão para levar as boas novas àquela igreja. O que podemos aprender e o que podemos esperar para o nosso próximo encontro? Então, Timóteo, aquele jovem filho de pai grego e mãe judia, né? Educado pela mãe e pela avó cristãs, né? Aqui nós vemos a influência das avós cristãs, das mães cristãs, né? E elas ficaram muito felizes de ver o jovem Timóteo, né? Ao lado do grande apóstolo Paulo. Isso é uma alegria muito grande. E depois vamos ver também, no capítulo 4, a ressurreição dos justos, né? A volta de Jesus. Sem dúvida, toda a carta de Paulo é cristocêntrica, né? Toda a carta dele é cristocêntrica, né? Isso. E ele fala aqui da natureza de Cristo, da volta de Cristo e do efeito do evangelho na vida daquelas pessoas que se convertem, né? E é uma carta também puramente adventista, porque ela vai remeter, né? Nós vamos ver que vamos falar sobre a volta de Jesus. Em toda a carta, Paulo ele mostra seu afeto pelos crentes, né? Seu amor por eles, a sua dedicação, o trabalho que ele fez, sacrificando a própria vida para a salvação dos outros, né? Muito obrigado, irmão Davi. Na próxima sexta-feira, o irmão Davi estará na Colômbia, né, irmão Davi? Isso mesmo? E eu quero aproveitar para pedir que os irmãos orem por mim. Eu vou passar lá 2 semanas com os jovens da escola missionária, com os ministros e obreiros, dando seminários. E eu me sinto muito confortado quando eu sei que alguém está orando por mim. Quero pedir a todos que orem para o meu favor nas minhas viagens. Isso, olha, aqui somos 36 pontos de acesso nesse momento. Se você quiser deixar registrado aqui para o consolo, para o conforto e também para a motivação do pastor Davi Pai Silva, escreva aqui se você estará orando por ele. Vamos registrar aqui no chat. A irmã Rosane está dizendo aqui, com esses estudos de justificação pela fé, aprendi a conhecer o verdadeiro amor de Jesus. Que belo comentário, né, irmão Davi? Muito bonito. Eu gostaria de falar para vocês que no sábado passado eu estava no Peru. No Peru. Aí eu fiquei muito confortado, como o irmão falou assim, olha, irmão, a mensagem da justificação pela fé trouxe paz à igreja no Peru. Que bênção. Fiquei muito confortado com isso. Que bênção. É claro que é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que nós temos o privilégio de pregar, né? Não temos nenhum mérito nisso, né? Uhum. Mas a gente fica contente, como Paulo ficou, né? De ver o fruto do seu trabalho na vida dos cristãos. Irmão Davi, receba o carinho aqui dos nossos irmãos, a irmã Clyde, que Deus abençoe o pastor em sua viagem. A irmã Ritinha, vou orar por você, irmão Davi, Deus irá te guiar. Amém. Aqui, a irmã Maria Aldene, orando por você, irmão Davi. A irmã Márcia também, vou estar orando. Irmão Otamirando Batista, em nome de Jesus, vou orar pelo pastor
Davi. Receba aqui, irmão Davi, o carinho dos nossos irmãos internautas. É muito confortador tudo isso, eu fico muito feliz. A irmã Simone Assunção, sim, vamos estar orando pelo Davi Pai Silva. Muito obrigado, queridos irmãos. A irmã Eunice Bersó, vou orar pelo irmão Davi, que o Senhor o acompanhe. Muito obrigado. Olha, são vários irmãos registrando aqui os seus desejos e seu propósito, digo, em orar pela essa viagem. O irmão Davi vai ficar 2 semanas na Colômbia. Vamos orar pela ida, pela permanência dele nessas 2 semanas e pelo regresso. Porque, irmão Davi, vamos estar ansiosos, aguardando o seu retorno aqui para os nossos estudos expositivos aqui no canal Igreja em Uberlândia. Irmão Davi, eu vou pedir para que o irmão encerre novamente com uma oração, suplicando a Deus, né, por todos esses ensinos paulinos, que eles possam fazer a diferença na nossa vida devocional, irmão Davi. Oremos, então, em nome de Jesus. Amado Pai Celestial, nós somos muito gratos pela preciosa palavra que acabamos de estudar, tua palavra, como disse o apóstolo Paulo, embora Paulo fosse um instrumento para transmitir essas palavras. Agradecemos pelos nossos queridos internautas que estão ouvindo, aprendendo juntamente conosco da tua palavra. Queira abençoá-los ricamente. E também, Senhor Deus, nos lembramos dos nossos queridos irmãos que estão passando por enfermidades, por dificuldades, por tristezas, por provas, sabendo que em breve tudo isso estará terminado e Jesus estará voltando para levar-nos ao lar celestial. Batiza-nos com teu Espírito, Senhor, para que sejamos instrumento nas tuas mãos, para refletir o teu caráter e transmitir a tua palavra. Abençoa-nos nesse sábado para que possamos ter uma comunhão especial contigo. Sê conosco nesta noite, dá-nos um bom descanso e despede-nos em paz. E abençoa nossas atividades que tu tens preparado para que possamos desempenhá-las, guiado pelo teu Espírito, protegido pelos teus santos anjos. E que muito em breve possamos ver Jesus voltando para levar-nos consigo. Permanece conosco, abençoa este canal, que possa ser um canal de bênção para muitas pessoas.